Olha, eu já li muito livro diferente. Eu já li terror psicológico, eu já li thriller, eu já li livro com violência explícita, com gore explícito, mas eu acho que nenhum livro fez eu me sentir igual o Saboroso Cadáver. Teve vários momentos do livro que eu precisava fechar, tentar esquecer o que eu tava lendo e fazer outra coisa, de tanto nojo que eu sentia. E eu não sentia nojo nem pelo realmente o que estava acontecendo, pelas cenas que estavam acontecendo, mas e sim pelo como a crueldade, ela é muito normalizada nesse livro e como que a crueldade passa a ser uma coisa normal se ela é conveniente para a sociedade. E eu achei muito interessante como esse livro abordou todo esse tema. Mas antes de falar da história do livro em si, essa edição que eu tenho aqui em mãos é a edição de Saboroso Cadáver da Dark Side e a gente tem que parar um pouquinho esse vídeo para mostrar essa edição maravilhosa e como que eles tiveram cuidado com cada um dos detalhes desse livro lindo, 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 lindo. As ilustrações na parte da frente e na parte de trás do livro fazem toda a diferença. Eu achei isso aqui sensacional. E se você quiser uma edição linda dessa igual a minha, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar. E me ajuda muito se você comprar pelo link, porque ajuda o canal também a crescer e me ajuda mais na divulgação do canal. Esse livro é da escritora argentina Agustina Basterrica e ela faz esse tipo de terror que é um terror político. É um terror onde coisas horríveis estão acontecendo e as pessoas seguem trabalhando, seguem pegando metrô, seguem com a vida delas tranquilamente como se nada tivesse acontecendo. Então eu acho esse livro muito especial por conta da escrita dessa autora, que faz você ficar pensando como que ninguém tá percebendo isso que tá acontecendo? Será que só eu que tô pensando o quanto que isso é absurdo? Então eu acho que isso foi uma peça-chave muito importante para esse livro. Agora vamos falar do que realmente é a história desse livro. Ele se passa em um mundo que ocorreu a transição, que foi um vírus que contaminou todos os animais do planeta Terra e a carne animal passou a não poder ser consumida mais. Então todos os animais domésticos precisaram ser sacrificados e o governo precisou arrumar uma outra solução para a carne animal, já que ela não podia mais ser consumida, e a opção que o governo deu para as pessoas foi liberar o canibalismo. Só que não era um canibalismo que você pensa, meu Deus, vamos sair matando gente na rua e comer. Não era bem assim, era uma coisa organizada. Então eles modificaram humanos para criar como se fosse gado. Então eles modificaram as cordas vocais para essas pessoas não poderem gritar, para essas pessoas não poderem falar e elas serem um gado. Então eles tinham abatedouros dessas pessoas, só que para ser uma coisa mais normalizada, eles não podiam chamar essas pessoas de pessoas. Então essas pessoas eram chamadas de peças, fêmeas, machos, para tirar essa humanidade das pessoas. E aí agora que a gente tem um contexto de que mundo que essa história acontece, a gente segue o protagonista que se chama Marcos. Ele trabalha em um frigorífico de abate, então ele acompanha os abatedouros, tirar o couro e todo esse processo que seriam feitos com animais, só que com pessoas. E assim, a vida do Marcos é um lixo. O bebê dele morreu quando era muito novinho, a esposa dele não aguentou toda a pressão, toda a tristeza, foi embora. O pai dele tá internado num asilo com demência. Ele é uma pessoa extremamente solitária. Então a gente acompanha, assim, uma pessoa que não tem motivação nenhuma para viver, além de trabalhar num emprego horrível e ter uma vida horrível, uma vida medíocre. Então a gente vai acompanhando o passo a passo de como que ele vai se enfraquecendo cada dia mais nesse mundo extremamente estranho. E acontece uma reviravolta muito interessante nesse livro, que é quando o Marcos, ele ganha de um grande empresário dessa indústria de frigoríficos, ele ganha uma fêmea, que é uma fêmea nova, é uma fêmea saudável, para ele fazer o que ele quiser. E isso era um produto de extremo luxo. Então, pela lei, você não pode manter essas pessoas na sua casa vivas para serem empregados ou alguma coisa do tipo. Você tem que matar elas para comer. Então ele vive nesse dilema porque ele não consegue ver ela dessa forma. Ele não consegue ver ela como um produto, como comida. E ele começa a se afeiçoar por ela. E isso é grande parte da trama do livro em que ele não consegue lidar com isso. E pela lei, como você não pode manter essas pessoas, você tem que abater elas porque senão você vai pro abatedouro junto. Então ele esconde ela. E isso é uma coisa muito grande dentro do livro porque é como ele lida com a solidão. Já que ele não consegue lidar sozinho, ele tem uma
pessoa ali junto com ele para carregar esse fardo junto. E também, em contrapartida, ao mesmo tempo que ele tá se afeiçoando pela peça que ele ganhou, ele tem que ir visitar a irmã dele, que é uma madame insuportável, que faz jantares servindo carne humana de primeira para os vizinhos dela, como se fosse um churrasco de domingo, e discutindo qual que é a melhor corte de carne enquanto eles tomam vinho. E essa naturalidade faz tudo ser nojento. E foi a partir daí que você começa a entender o porquê que a história de Saboroso Cadáver é tão nojenta, que realmente me deu ânsia de vômito, porque a nojeira desse livro tá nos detalhes, tá na rotina do dia a dia, em como os açougues, eles conseguiram se adaptar com isso. Os cortes de carnes tiveram outros nomes, as pessoas conversavam de qual parte que era mais macio, se era perna, se era barriga, como se fosse um boi, como se fosse gado. E também como as pessoas ricas, elas tinham como se fosse safaris de caça, em que elas iam e caçavam as peças humanas, e elas caçavam humanos grávidos, humanos feridos, como se fosse um esporte. Nesse livro, ele mostra como, se você mudar o nome das coisas, não tem problema. Se não for mais um humano, você não vai se sentir desconfortável, você não vai se sentir culpado por estar comendo. E depois de tudo que acontece, que a gente vê o Marco se corroendo pela solidão, pela culpa de estar fazendo uma coisa de errado, eu não vou dar spoiler, mas o final é um soco no estômago que você vê que destruiu tudo que você achou que estava entendendo sobre o Marcos. Eu achei muito interessante como que a autora trouxe essa questão do canibalismo pro livro, porque não é realmente a questão do canibalismo que faz esse livro ser tão chocante, porque ela traz o canibalismo como uma metáfora de como o ser humano é um ser moldável, ele é um ser egoísta, e que se a sociedade inteira tá fazendo uma coisa, é porque ela é certa. Então, eu achei um livro muito interessante para você pensar sobre também o efeito manada, sobre a sociedade em si, em como as coisas são impostas pra gente, e se tem um nome bonito e se todo mundo tá fazendo, então esse é o certo. Eu acho que, mesmo sendo um livro curto, ele tem 180 páginas exatamente, ele é um livro que você vai pensar que não tem tanta profundidade, só que, por ser um tema tão pesado, num livro tão curto, eu acho que eu li esse livro em um dia e meio, um dia, não foi muito mais do que isso, mas eu sinto que depois que eu terminei de ler esse livro, eu precisei respirar e não ler nada durante vários dias, porque foi uma leitura que me impactou tanto, por ela trazer um tema tão bizarro, de uma maneira tão natural. Por exemplo, se você for pegar Jantar Secreto do Rafael Montes, também é um livro que fala sobre canibalismo, e também é um livro que fala sobre canibalismo na sociedade, meio em conjunto ali com as coisas, só que é tratado como uma coisa errada, é tratado como uma coisa diferente. Nesse livro não, nesse livro é tratado como eu vou no mercado comprar meio quilo de carne pra fazer um hambúrguer. E é isso, e você fica lendo, meu Deus, como que essa pessoa tá achando isso normal, porque não é normal. Então, não é uma leitura leve, não é aquele livro que você vai pegar 10 minutos antes de dormir, abrir e falar, ai que delícia, acabou meu dia, deixa eu ler um pouquinho. Não vai ser isso aqui. Vai ser uma leitura pra, se você tem uns dias ali de folga, você vai ler, aí você vai encarar o teto 2 horas e pensar por que eu me submeti a isso. Realmente, assim, eu acho um livro 5 estrelas. É um livro 5 estrelas, tanto por essa edição maravilhosa, esse eu acho que é um dos livros mais bonitos da minha estante, mas também por ser um livro curto. Eu sou uma grande fã de livros curtos, que trazem uma mensagem, que trazem algum posicionamento. Eu gosto muito de livros que têm posicionamento político, e eu acho que é muito difícil ter um posicionamento político tão forte como esse livro, porque ele traz de uma maneira tão aberta um assunto tão bizarro, tão grotesco, que você não consegue nem pensar sobre, que às vezes você lê esse livro e você fala, meu Deus, como que alguém teve coragem de escrever isso? E é um livro que falta muito hoje em dia, eu acho um livro muito diferente, e eu acho que vale a pena, sim, um livro que vai te fazer pensar, um livro que vai te fazer refletir, mas eu não recomendo esse livro pra todo mundo, com certeza. Eu acho que se você não tem um background ali de já ter lido livros explícitos, com violência explícita, desconfortáveis, não acho que é um livro pra você. Eu acho que você tem que começar step by step antes de vir pra isso daqui. Mas pra quem já tá acostumado, leitores de Stephen King, leitores de Rafael Montes vão se deleitar com isso daqui. Eu quero conhecer mais o trabalho dessa autora depois desse livro. Eu acho a escrita dela muito boa, mas por ser um livro tão curto, eu achei a construção de personagens um pouco rasa. Mesmo o Marcos, que é o protagonista, foi um pouco rasa.
você via a solidão dele, mas você não conhecia ele, você não sabia qual eram as motivações dele, quem ele era de fato. Você sabia o que ele sentia, como era a vida dele, mas você não sabia quem ele era. Mas eu acho difícil também você cobrar isso num livro de 180 páginas. Então, eu acho que pro tamanho do livro, para o que ele propõe e o que ele entrega, eu acho perfeito. Eu recomendo mesmo a leitura desse livro. Acabou meu carisma, não tem mais. Então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha extremamente sincera sobre Saboroso Cadáver. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, que eu posto também algumas resenhas mais curtinhas, eu posto algumas trends também. E eu tô sempre atualizando vocês sobre o que eu tô lendo, o que eu tô achando. Então eu vou deixar aqui também, lembrando, o link dessa lindeza aqui. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho pra você não perder os meus próximos vídeos. Dá um like e também dá um hype nesse vídeo, que vai me ajudar muito no alcance dele e eu vou ficar muito feliz. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e escreve aqui embaixo algum livro que te marcou muito pra eu falar sobre ele aqui no canal também. Tchau!